Pai do Senhor esteja Ricardo, vocês, meu nome é Paulo, faço parte da oração de São Leme, comunidade nacional de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Mateus 9, de 9 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Então Jesus estava à mesa em casa de Mateus, e eram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje que o Senhor nos traz, de Mateus 9, de 9 a 13, vem nos falar sobre por Mateus, conhecido, o Mateus, né, que é conhecido Mateus, mas o nome dele era Levi, e Jesus o chamou. E veja que é interessante que Jesus passou para aquela coleteria de impostos, apenas disse: segue-me, e ele o seguiu. Um homem que era um pecador, um homem que era um transgressor das leis de Deus, mas fez aquilo que Deus mandou, que era seguir. E nós, será que estamos fazendo o mesmo como Mateus? Só somos um Mateus da vida que o Senhor nos chama e a gente o segue? E nós possamos, meus irmãos, fazer a mesma coisa que Mateus um dia fez, não apenas com gestos, mas com atitude. Ele o seguiu. E a partir daquele momento, um homem que era um ladrão, né, porque os cobradores de impostos, estou dizendo aqui da época, meus irmãos, na época aqueles cobradores de impostos, eles eram transgressores da lei, eles sempre puxavam uma coisinha para o lado dele. Então ele não tinha um bom caráter, então eles sempre buscavam puxar para si. Veja o caso de Nicodemos, um caso de Zaqueu, né, que Zaqueu mesmo ele fala que ele daria em dobro, restituiria em dobro, 4 vezes mais, melhor dizendo, 4 vezes mais aquele que ele tinha defraudado. Imagine o quanto ele tinha defraudado. Tinha a parte que ele tinha trabalhado honestamente, mas também tem a parte que ele tinha puxado dos outros, entendeu? Ele era um homem rico. Então, se ele entregasse 4 vezes mais aquilo que ele tivesse roubado, ele ainda era pouco. Não é isso? Então, meus queridos irmãos, a gente possa a cada dia fazer que nem Mateus, buscar a presença de Deus, que é a melhor presença é a presença do nosso Deus. Fazer igual Zaqueu, igual Mateus, igual muitos outros que um dia buscaram a presença de Deus. Que nós possamos a cada dia buscar essa presença viva, desse Deus vivo, desse Deus amoroso, desse Deus poderoso. Que Deus possa estar com cada um de vós. Em nome de Jesus. Amém.